Moçambique em retrospectiva é título de uma exposição de Justino Cardoso, o pintor, o ilustrador, que este ano celebra 44 anos de percurso e narra aqui a história de Moçambique numa perspectiva que ultrapassa a dimensão de Moçambique pós-independência, mas vai para períodos anteriores. 1500 é o ano de base para esta exposição patente no Museu da Presidência. Justino Cardoso, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme conversar consigo e falar sobre esta exposição que, de alguma forma, acaba por ser o nosso próprio espelho como Moçambique e como nação. Na verdade, como é que se conta a história através de ilustrações a partir de 1500? Perfeitamente, e dizer-te que para mim é uma dívida de honra perante a televisão de Moçambique. Durante os meus 44 anos de carreira, a televisão de Moçambique foi quem transportou muita coisa que produzi para o mundo inteiro. É uma grande honra estar aqui. E o prazer é todo nosso também Sim, recebê-lo sim. nesta casa. É a televisão de Moçambique e a rádio de Moçambique. Presto grande homenagem e respeito a estas duas grandes edifícios da comunicação. Muito obrigado. É dizer que eu nasci em Namapa, na província de Nampula, um distrito que se chama Namapa, em 1960. Aos 7 anos comecei a desenhar, mas só em 1978 publiquei o primeiro artigo na revista Tempo. E quando publico este primeiro artigo na revista Tempo, naquela altura um artista como eu tem que participar na Revolução. Aí o país acabava de ficar independente e nós todos tínhamos que nos envolver. Eu fiquei ligado aos Jornais do Povo, que até cheguei a responder pelos Jornais do Povo a nível da província de Nampula. Eu também estava no teatro, sou um ator e encenador, mas por causa do meu trabalho intenso de ilustração constante sobre a história, da caracterização dos acontecimentos, achei a necessidade de começar a publicar os materiais em 1983. Em 83 passaram anos, muitos anos, até 26 anos sem conseguir publicar nenhum material. E tínhamos nessa altura o Instituto Nacional de Livro Disco. Passaram 26 anos com todos os materiais que eu receava que os materiais podiam desaparecer. Só a criar, sim. contar histórias, a ilustrar, enfim, a tatuar tudo que Sim, vinha na alma e percebia do mundo à volta. Exato, eu faço isso todos os dias. Tenho milhares e milhares de pranchas de originais de vários tipos de história. Então, 26 anos não conseguindo publicar, pensei eu que podia publicar, talvez no Malau era fácil, Nampula ali perto, acontecia. Mas isso foi 12 de abril de 1984, chego ao Malau e fico preso. Foi preso político no Malau? Exatamente, de 12 de abril a 19 de maio, enviado todos os materiais para... Eles só podiam traduzir em Londres, o Malau. Sim. Então fiquei todo esse tempo num sítio chamado Domas, uma prisão. Então fiquei lá até traduzissem, viram que não tinha nenhum problema. E eles parece que com receio de que poderia alertar isso à comunidade internacional, eles deixaram-me numa pensão conhecida, muito famosa, chamada Rest House de Limbe. Fiquei mais 30 dias e eles a custear, não sei o quê. Então, quando volto de novo para o meu país, só consigo apresentar o meu trabalho em exposição na Coreia do Norte, em Pyongyang, em 89. Em 89 estava em Pyongyang e... Como é que chega lá? Fui convidado para fazer parte no festival, no 13º Festival Mundial da Juventude e Estudantes. Aproveitar representar e apresentar também os materiais lá e também visitar Belas Artes da Coreia na altura lá. Então consegui expor lá fora, foi a primeira vez, o ministro da Cultura da Coreia do Norte inaugurou, mas quando volto para o país, a luta constante de produzir para publicar ainda continuava muito difícil. Eu tinha que publicar um livro que já foi publicado em Moçambique em 1498, 2009.
Este livro, com a fundação da Unilúrio, o professor Ferrão tentou fazer qualquer coisa, mas conseguimos em Portugal a publicação, mas mesmo assim era difícil. O meu amigo Miyakoto estava em Portugal, também tinha que tentar ver como é que seria isso, e o livro acabou saindo em Portugal finalmente. É um livro muito conhecido, muito famoso, Moçambique 1498-2009, que fala toda a história, toda a narração sobre a nossa existência. Assim. Isso em 2009. Mas nesse período, o Laboratório Mundial de Física, na Suíça, o CERN, o Laboratório Europeu de Física, descobre os meus trabalhos por causa dos traços. Os traços. Sim. Então, passei a trabalhar com os cientistas lá do Laboratório Mundial de Física, através também de uma senhora chamada, uma cientista lá do laboratório, esta senhora que até agora cuida, organiza todo o meu trabalho. Okay. Mas isso por causa lhes intrigou por causa do traço. Okay. Mas o que os físicos queriam com o seu trabalho de ilustração? Os físicos sabem que alguma coisa existe com os traços. Okay. Os traços que eu uso, exatamente. Sim. Ela chama-se Marilena, é cientista física. Então passei a ir e voltar, e com os nervos fazia de Maputo só trânsito, estava chateado. Estava chateado. E publiquei em pouco tempo 20 livros. 20 livros então, de ilustração? Livros, vários. O último agora, quase o último, é Mondlane, Uma Vida por Moçambique. Sim. Portanto, é pouco, numa curta visão, mais ou menos isso, quer dizer, é muita coisa, mas o meu percurso até esse momento que eu cheguei aqui, mais ou menos é isso, só que a partir de 2015 estão a acontecer coisas que não contava que poderia acontecer. Fui condecorado em 2015 pelo Estado moçambicano. Como doutor honoris causa, não é? Mas primeiro foi a condecoração. Sim, sim. Isso mal que o presidente Inhosso tomou posse, fui condecorado. Depois da condecoração tive esta do título honoris causa, e tenho esta da mostra aqui, que é a minha primeira exposição em Moçambique desta natureza. Uau, uau. Essa exposição tem um simbolismo muito grande para si, tendo em conta essa história toda que começa em Nampula, mas depois vai a Malawi, sim. vai a um espaço nipônico no Japão, não é? Não, na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, vai à Coreia do Norte, e depois a Rússia vai ser esse lugar onde vai também estabelecer importantes contatos, mas faltava este calor de casa, não é? Sim, passei pela Rússia, passei por Khabarovsk, passei por muitos sítios, no Iêmen. Quer dizer, faltava aqui, mas não faltava, porque eu sempre produzi obras sobre a história de Moçambique. E eu sou um artista que cresce para dentro. O artista não pode ser de Moçambique, um artista tem que ser moçambicano. Então, ser artista moçambicano tem a tarefa de o sentido de pátria, que tem que ser espelhado nos materiais que produzes, porque são esses materiais que ficarão para a geração vindoura. Então, nós temos essa missão de trazer à luz as coisas. Então, neste processo da vida artística, fui conhecendo muita coisa importante sobre a história e sobre as artes, que eu acho seja muito importante para a geração, enfim. Sim. E, acima de tudo, é um trabalho que nos faz pensar profundamente sobre o retrato do próprio povo. Eu sei que foi ator e encenador de teatro. Sim. Como é que isto foi e é importante no seu processo criativo de narrar cenas, de trazer essas histórias e dar uma outra vida a essas histórias? Como é que essa bagagem do teatro... Sim. Acontece que, na altura, o presidente Samora mandou uma pequena mensagem à Nampula que dizia: solicitamos desenhador que convosco aí colabora. E eu vim para aqui, para o Comitê Central. Trabalhei aqui na informação e propaganda longamente. Tenho grandes memórias do Jorge Rebelo e fiquei na informação e propaganda, tanto no nível da província. Então é aí onde eu descubro que pertenço ao épico e não ao lírico. Porque um artista, um dirigente, um homem épico é uma pessoa que se dá ao trabalho, constante. É um indivíduo que não espera
que sabe de que não é preciso dinheiro para produzir uma obra de arte. Então, tu não precisas de esperar, tu tens que produzir. Tens que produzir, produzir, produzir. Então, com esta ida a esses sítios e também ter nascido, meus pais eram professores e porque o historiador tem que vir do berço, não tem de ser através das escolas. E eu comecei com essa parte desde em casa. Desde em casa, retratar, perceber, conhecer as coisas que me rodeiam e na medida em que o tempo ia passar, o autodidatismo também é importante e vamos conhecendo muita coisa sobre a história, sobre vários acontecimentos. E aqui está a grande questão, não é? A questão das técnicas, a questão dos processos de criação e do discurso por detrás das suas obras. O processo de aprendizagem, do domínio e da consciência sobre a relevância deste trabalho, que tem também mais do que um lugar de fixar épocas e eternizar épocas, tem um lugar da crítica, tem um lugar da divulgação, vamos lá, da denúncia, tem um lugar, enfim, que nos faz pensar, que provoca a reflexão, a crítica sobre nós mesmos. Do ponto de vista de aprendizagem sobre esse discurso, o discurso por detrás da obra, a questão das técnicas a usar para melhor ilustrar isto. Onde é que foi bebendo ao longo das Exatamente, foi muito bom ter chegado aí. Olha, eu quando fiquei em Domas preso, eu notei pela janela, tinha uma janelinha pequenina, única que havia lá. Os palmares lá fora cruzavam-se, quando cruzassem criavam uma forma peculiar de expressão gráfica. Okay. Então, a partir dali, como eu já tinha sofrido plágio, quando passaram 26 anos, a minha obra estava na editora, e essa obra passou pelas mãos de alguém que estava a tentar adaptar-se. E eu criei uma técnica chamada palmeiras cruzadas, que é essa que estou a usar agora, que evita que haja plágio, porque é um trabalho com traços exuberantes. Okay. Então, eu estava a dizer que durante esse tempo todo foi uma escola muito grande. Depois fundei o primeiro jornal independente de Nampula, o Mohupi, nessa altura. E não só isso, também, quer dizer, introduzi a banda desenhada na função pública no combate à corrupção. Pouca gente me percebeu nessa altura, tive problemas sérios, mas consegui que fosse credenciado e montasse as bandas desenhadas diretamente nos setores, nas recepções dos setores públicos. Então, tudo isso é uma escola. Sim, então esta técnica Palmeiras Cruzadas é também, de certo modo, um retrato a uma fase da sua vida muito, muito importante, não é? Sim. É uma fase muito importante que foi um exercício de reflexão, mas, acima de tudo, é interessante descobrir que sempre teve uma relação com a vida política histórica do país, Sim. de forma ativa, por dentro, mas também por fora. A peça No Górdio, que apresentou, penso que foi em 86, é também esse exercício de pensar o país e libertar-se. Eu tenho uma peça muito famosa, são duas, Administração Colonial e No Górdio, que até agora as pessoas solicitam. Eu fiz o papel de Caúrcio de Arriaga há 30 anos. 30 então, anos. se for preciso conhecer a área militar. Então, sempre que apresentei a peça, as pessoas pensaram que eu sou militar. Todos são, não sei o quê, mas o general é muito verdadeiro, não é? Quando levei para a coisa, apoiou-me muito o Almerino Manhães, na altura era comandante da base aérea militar em Nacala. Onde o No Górdio foi apresentado, não é? Ele me solicitou para dar aos militares um longo tempo. Então ele dizia que eu sei que todos são civis, mas o general é mesmo general. Quer dizer, encarnar o papel tal e qual e mostrar também aquela parte da dor do que foi o No Górdio, que era uma operação que era para destruir a Frelimo em 6 meses, mas só que Caúrcio queria uma operação de estratégia terra-ar, isolar os guerrilheiros da população para melhor aniquilar, só que seria caro. Então utilizou estratégia terra queimada. Então, e ela não percebeu que os guerrilheiros, ao abrir picadas com as bulldozers, os guerrilheiros iriam minar as picadas e a logística iria falir. Essa foi o que foi, eu não sei, ela não pensou isso e assim com o No Górdio ficou falhou a estratégia? Sim, porque como não dava logística aos militares, os militares morriam de fome, dias e dias, chegava o helicóptero para desembarcar,
autoescolar, o helicóptero era abatido, não sei o quê. Então, Como artista teve que também pesquisar sobre isso, sim, sobre sim, sim, estratégia sim, militar, sim. etc. 800 bombardeiros Fiat, 15 mil toneladas de bombas e 30 mil soldados. E estavam mais na campanha 88, operavam na campanha 88 em Cabo Delgado. E tinha a 5ª companhia, que era perigosíssima, a 5ª companhia. Havia a 7ª companhia, outra em Tete, não sei o quê. Exato. Há um programa seu, acho que é Figuras do Meu Tempo, Sim, que também acaba por ser muito importante este programa para reconhecer o trabalho das pessoas e sempre atento àquilo que já se fez, se produziu sobre o seu país. Como é que isto também foi importante para perceber o país de forma mais plural? Sim, sim, eu tenho um defeito. Admiro pessoas. Pessoas, mas de forma... Pessoas singulares. Pessoas singulares. Admiro por natureza. Então, este programa Figuras do Meu Tempo homenageei mais de 400 e tal figuras. Então, era... Ilustrando elas, buscar as suas e elaborar a história deles graficamente e fazer isso em lançamento em público. Não só em Moçambique, mas também no estrangeiro, internacionalmente também. E agora, é importante e é interessante também que esta é uma exposição que aparece numa época em que estamos a nos debater com várias situações em Moçambique e no mundo inteiro. Sim. Aliás, agora houve esta Cimeira da União Africana, é uma grande preocupação dos líderes africanos em relação aos golpes de Estado, mas também ao extremismo que afeta alguns países africanos, o terrorismo, etc. E é importante a arte e os artistas também pensarem sobre isto, para que daqui a 50 anos as gerações saibam que os artistas estavam a pensar e como é que viam este mundo. Qual será e qual é a importância dessa exposição, nessa perspectiva de podermos narrar o que éramos, de onde viemos e onde é que estamos e para onde é que vamos? Sim, esta exposição mostra a cronologia da história. A cronologia da história, 1500 é o período em que nós tivemos o primeiro português que passa por Moçambique, foi Pero da Covilhã por via terra, por terra, não por mar. Então, 1500 começa a aparecer navios com armas, isso já era mesmo domínio colonial. Então construiu-se a fortaleza de Sofala e a fortaleza da ilha de Moçambique. Então aí já tinha começado a dominação colonial portuguesa em Moçambique. E para que a África possa mudar, as lideranças também poderem fazer da África um modelo, eu acho que os nossos dirigentes precisam de crescer para dentro. Crescer para dentro. Um dirigente cresce para dentro. Imagina, vou dar um exemplo. Samora Machel mandou uma pequena carta que dizia: solicito o desenhador que convosco aí colabora. Eu estava em Nampula. Mas depois, esta história toda que eu contei-lhe, de repente, o presidente Nilson toma posse e sou condecorado. Depois passa-se este honoris causa. Então, isto é sinal de dirigentes que crescem para dentro. Por exemplo, há dirigentes que dirigem um país, por exemplo, mas viviam muito tempo, longamente na França. Mas vêm para a África, mas depois querem liderar. Também pode haver grandes dificuldades disso. Eduardo Mondlane dizia que houveram contradições porque algumas linhas queriam uma guerra assim rápida e urbana, não sei o quê. Ele disse que não. Em manifestações ele disse que não. Manifestações é próprio de países colonizados por ingleses. Aqui isso não funciona. Nós precisamos de uma guerra popular prolongada. Mas afinal de contas, Mondlane tinha razão. A nossa guerra durou e foram 10 anos de luta pela independência, embora ele não chegou a ter conosco. Não viu o sol de junho. Muita pena, mas crescer para dentro. Eu acho que não só o dirigente, o professor, o jornalista, crescer para dentro muda a pessoa, leva a pessoa para o domínio das coisas mais reais e não superficial.
Exatamente. Essa- Muitos golpes são pessoas que fazem pensando fora. Depois já estão fora. É. Exato. E ainda bem que dá essa resposta e pensa os nossos dias e pensa também a intervenção dos artistas nessa perspectiva. Qual, na sua opinião, tem que ser o posicionamento ou a forma de intervenção dos artistas em tempos complexos como este que nós vivemos em Moçambique, em África e no mundo inteiro? Como é que os artistas podem se posicionar e pensar a sua própria arte para descrever os nossos tempos? Sim, há dois tipos de artistas. Há talentosos e há talentos moderados. Gostaria de convidar os jornalistas para ficar mais atentos. Os talentosos nunca falam. Estão no silêncio. Só aparecem quando apresentam um trabalho. Os talentos moderados são pessoas que dificilmente têm capacidade de apresentar, de produzir obras com qualidade, ou se canta uma música, quando vai tentar a terceira é parecida com a primeira. São os talentos moderados. Depende das musas que eles têm. Então, esses artistas muitas vezes não lhes interessa muito isso que falei de sentido de pátria, mas isso que acaba de agora de falar, para que os artistas sejam, eu considero que o artista é a consciência da nação. É preciso que ele, eu repito mais, cresça para dentro. Então, crescer para dentro significa, tu tens que evitar que tudo esteja nas mãos do político. Tu também tens que te apresentar, mas apresentando materiais convincentes, materiais capazes de servir de alternativa. Materiais que, por exemplo, houve a luta armada, a libertação nacional, mas eu apresento agora em banda desenhada. Apresento as batalhas de Nambu. É uma alternativa. As batalhas de Nambu, de Naspac e Namel, que foram grandes batalhas em Cabo Delgado, onde foi capturado um major e outros, mas essas batalhas ninguém fala, mas o artista traz à luz para que recordem-se disto. Mas isso só tem que acontecer com artistas talentosos. Talentosos é que isso precisa de um talento para trazer à luz desses materiais. Basta o talento ou outras qualidades? Disse-me que ficou 26 anos só a desenhar o talento, e não tinha espaço. Se o artista não fosse um artista talentoso, já teria saído, porque um artista de carreira não é aquele que deixa de desenhar e vai abrir uma barraca a vender algo. E eu vivo da arte, tenho uma filha que está a fazer 4º ano de arquitetura, eu pago ela através da arte, e eu vivo da arte. E por isso, o artista talentoso tem um talento, é como o leite. O leite é um produto completo, não precisa você entrar lá para encher as vitaminas, né? O artista nasce completo, não precisa mais nada. Se precisa de dinheiro, talvez, para apanhar um avião, para apresentar suas obras, não é para desenhar, não é para não sei o quê. O artista precisa de o governo como facilitador para chegar a um sítio, como cheguei aqui. Foi o governo que criou a condição para eu estar aqui para apresentar meu trabalho. O governo é o facilitador. Agora, o artista talentoso não tem nada que ficar aí a fazer tanto barulho, porque não precisa, porque tem todas as condições para apresentar uma obra de arte. Okay. É por isso que distingui talentos moderados e talentosos. Justino Cardoso, uma outra questão importante, e aqui é uma frase que sempre mencionamos no nosso programa, que é uma frase de António Cabrita, que diz assim: o maior petróleo de Moçambique é a cultura. Concorda com esta frase? Concordo, pois. Porquê? Justifique. Concordo, porque com a cultura pode-se fazer tudo o que nós queremos. Só que há uma coisa que as pessoas não sabem, reclamam muito, não sei o que é a cultura. Nós podemos avançar politicamente, economicamente num dia, mas culturalmente nem um século. Nós não podemos levar um grupo de preguiçosos para produzir, por exemplo, um hectare de mandioca. É a mesma coisa exigir às pessoas que incentivem a cultura, corremos o risco de promover a mediocridade. A mediocridade, porque a cultura não se massifica como o algodão, como o milho. Então, enquanto Moçambique não chegar a um nível cultural como outros países, como a Suíça, outros, que já atingiram um nível cultural, nós não temos que reclamar, porque isso é com o tempo. O nível cultural não se reclama, não se pode massificar a cultura, porque vamos avançar e vamos ter problemas graves
medíocres. É um projeto de longo prazo, Sim, com resultados que não podem ser exigidos de forma imediata. Exato. Imagine só que até hoje há pessoas que chegam numa localidade, em vez de pedir água para lavar as mãos, pedem um garfo. Isso é um problema de cultura. Yeah. Imagine só isso. Até quando vai acabar isso? Pois. Yeah. E nessa ordem de ideias, acha que a cultura em Moçambique, as artes e toda a cadeia que envolve o universo artístico está colocado como um pilar importante para a fortificação da economia ou para a contribuição na economia, mas também para todo um projeto de nação? Porque é importante falar disto, não pensar cultura só numa perspectiva de economia, que é um debate constante e é relevante, mas também cultura, arte, como fatores importantes de construção de uma nação, construção de um cidadão. Desculpe, eu queria lhe concorda. Acha que a ministra da Cultura vai ter coragem de aproximar a um artista que tem uma obra péssima e dizer, não fizeste bem, faça lá de novo? Ela não dirá isso. Ela não pode dizer isso, mas ela vai incentivar ele para continuar. Mas o que eu queria dizer é que há problemas entre os artistas. Deixar de fazer arte com pressa, fazer as coisas com pressa, pintar quadros para a fome. Você não pode pintar um quadro para ficar de fome, para vender, para comer, não. Então esse quadro é péssimo. Deixar de pensar que tem que tentar fazer arte para depois, para comprar uma mandioca, parar isso. E não há de aparecer um dirigente que vai dizer, desculpa lá, mas isso que tu fizeste, ele simplesmente cala-se, porque é complicado dizer isso a um artista. Então, os artistas têm que saber, mesmo ao nível de Maputo, obras feitas com pressa. Indivíduos que pintam um quadro só, depois de 2 anos, significa que se tu sabes e não praticas, ainda não sabes. Eu não posso me orgulhar só porque montei uma exposição aqui hoje. Se não monto outras, então o que é que eu fiz? Não fiz nada. Então, fazer uma obra de arte não é pintada onde há barulho. Por exemplo, pintar um quadro onde há muitos artistas a conversar, você está a pintar quadro. Não é assim. A arte, uma obra de arte, pode aparecer no silêncio. Pode aparecer em momentos, tem momentos para aparecer. É o exercício também que exige algum isolamento, alguma solidão. Exatamente. Então, nós estamos a fazer isso. Estamos a querer brilhar nós do que a nossa obra. O que tem que brilhar não é um artista, é a obra que está aí. A essa obra que tem que brilhar é que tem que ir para o laboratório mundial, é que tem que ir para sei quê. Não é o artista. O artista vai depois. Então, acontece que muitos artistas brilham em relação às suas próprias obras. Então, alguma coisa não deve estar bem. E também há uma ausência, sobretudo quando falamos das artes visuais, das artes plásticas, de uma estrutura de crítica sobre a obra. Os artistas discutir o traço de Justino Cardoso ou de qualquer outro artista deste país e discutir as obras, a sua relevância e interpretar. O que pensa sobre essa ausência e as consequências da ausência de uma crítica estruturada, séria, à volta das artes visuais ou artes plásticas em Moçambique? Sabe, eu me lembrei uma passagem do presidente Chissano, disse que os macacos riem-se entre eles porque o outro tem aquela parte vermelha. Mas só que ele não sabe que também está assim avermelhado. Quer dizer, as pessoas têm medo de criticar porque sabem que tem problema. Então, como ele sabe que tem lacunas, percebe? Tem dificuldades, então não critica. Porque sabe que haverá uma crítica severa. Então, permanecemos nesse silêncio. Eu, por exemplo, gostaria de ensinar esta técnica de palmeiras cruzadas, mas tem de ser o ISARC ou qualquer instituição a pedir para eu poder ir lá para passar, porque os estudantes das artes precisam de ter o domínio da chamada, uma coisa que é importante, textura, por exemplo, expressão gráfica. E muitas vezes são formadas sem essa parte. Mas, enquanto não acontece, vou esperar. Exato. E esse é um dado muito importante, a academia.
As universidades, nós temos de usar como um Instituto Superior de Artes e Cultura, a Universidade Pedagógica também, assim como a Universidade Eduardo Mondlane, através da ECA, tem cursos de artes e são cursos muito importantes. Nessa perspectiva, qual é a sua opinião sobre o papel, para além dessa necessidade muito específica de se aproveitar, por exemplo, a técnica de Justino Cardoso, estamos a dar o exemplo de Justino Cardoso, mas pode-se explorar técnicas de outros artistas, não só nas artes plásticas, na música, etc. De forma um pouco mais aberta, transversal, como é que devemos refletir sobre o papel dessas universidades, dessas escolas superiores de arte, quando pensamos o aproveitamento e o uso desse potencial histórico e dessas técnicas, por exemplo, que artistas da sua geração e da sua dimensão têm? Eu aprendo muito com a arquitetura, por isso fiz com que a minha filha completasse com a arquitetura, porque a arquitetura é o centro, não é? Está em primeiro plano. Uma obra, uma construção como esta, os acabamentos são importantes. E os nossos estudantes ligados às artes, falta-lhes essa parte de acabamentos. E eles têm de ter esta parte para terminar. Tem que terminar esta parte, quer dizer, eles já têm uma formação terminado 5, 4, 6 anos, mas esta parte, este pormenor que refiro, que é a expressão gráfica, a textura, eles têm de ter isso e têm dificuldade de encontrar professores disso. E já falamos várias vezes isso e eu acho que eu estou disponível para, em caso de haver necessidade, para poder dar a mão nisso. Por quê? Porque eu tenho a vantagem porque eu nasci desenhando. É diferente a uma pessoa que começa a desenhar depois. Tem que aprender, não é? Sim. Então, essa vantagem que só se perde quando se morre. É pena que temos que morrer. Uma grande pena. Sim, mas enfim. É a ordem natural, não é? Sim. É a ordem natural. Justino, de volta aqui à exposição central Moçambique em retrospectiva, que também acaba por revisitar alguns fatos históricos, tanto ou quanto desconhecidos ou pouco divulgados, e sobre esses mesmos fatos foram sendo construídos alguns vazios e que não permitem a sua percepção e a colocação desses acontecimentos num lugar relevante como poderiam merecer. Mas ainda bem que existem os artistas para nos recordar esses fatos. O que esta exposição, de certo modo, o processo de sua documentação acabou por lhe permitir perceber sobre o lugar da história para a compreensão do país, para o debate mais honesto, mais transparente sobre a nação que até aqui construímos. Sim. Eu narro detalhadamente, de uma forma detalhada, graficamente, com traços bem firmes, potencialidades de Moçambique, principalmente as grandes riquezas que Cabo Delgado tem, lagoas com água permanente, e que muita gente desconhece, triângulos florestais que Cabo Delgado tem. Vamos também para, como estava a falar de Nogorde, a maneira como a força conjunta está a combater de forma espetacular, graficamente. Até agora, como é que está a acontecer. Vemos também deslocados, porque eu agora estava como consultor em Pemba, onde elaborei originais para murais, 10 murais e mais 5 em Montepuez. E esses originais estão expostos lá no museu. E tem também lá uma parte importante que é aquilo que chamam Mondlane e o Caminho, onde mostro o papel de Eduardo Mondlane, a ajuda que deu aos países da África Oriental que queriam independência, como é o caso de Nyerere, que o conheceu na altura em que ele era funcionário dos Estados Unidos, ajudou a Tanzânia a ficar independente, ajudou vários países, porque ele é que tratava assuntos da África Oriental. Todos aqueles panafricanistas, como William Dubois, que é o pai do panafricanismo, o homem que veio para aqui dizer-nos que a África era dos africanos, descendente de escravos, mas morreu no Ghana. E todos aqueles panafricanistas, o primeiro governo de transição de Moçambique, inclusive aqueles ministros, alguns faleceram, mas eles estão vivos. E depois da escravatura, a resistência secular contra o colonialismo.
Então tudo isso podemos encontrar na exposição. Exato. Claro, é uma exposição que consegue manter leal todo o traço e consegue produzir esse dinamismo. De forma espetacular. Yeah. De forma você fica preso para ver, você não vai, não vai sair. E depois manter fialdade na história e nos acontecimentos. E se qualquer coisa não está bem, você tem de pôr. Tem de fazer com que a história esteja como deve ser. Porque é uma questão cronológica também. Exatamente. E isto exigiu de si muita pesquisa, um trabalho de leitura. Exato. Muito profundo. Muito conhecimento. Muito conhecimento. Uma coisa é pesquisa, outra é o conhecimento. O domínio. Há coisas que tu tens que nascer com ele, não é? E, enfim. E claro, uma exposição que também acaba por ser um documento. Disse na sessão de inauguração da exposição, que foi dirigida pelo Presidente da República, que esta exposição é carregada de uma grande importância porque também, finalmente, as suas obras estarão num lugar mais seguro. É isto que acaba por ser, na verdade, uma forma de dizer e agradecer ao país. É um tributo a Moçambique e aos moçambicanos. Pois, porque eu disse na altura que há obras que podemos guardar em casa, mas aquilo não se guarda em casa. Tem um lugar próprio. Então o lugar próprio é ali, fica ali, naquele sítio. Fica ali. E foi a maior prenda que me ofereceram, terem me permitido para que aquela exposição ficasse ali. E tem outros temas que eu preciso apresentar ao público depois desta. Outros temas, são vários. Sem dúvida. São vários temas, não originais. E uma pergunta, Jânio Cardoso, quando foi fazendo essa retrospectiva sobre Moçambique, a quem carregava na mente e no coração? Disse-me aqui que admira muitas pessoas. Quais são as pessoas que, durante esse processo de pintura e sobretudo quando é retrato de Moçambique, lhe aparecem constantemente? Eu tive uma tristeza muito grande. Tive um mestre, um pai falecido, que sempre sinto a falta dele, mas quando a gente faz um trabalho desse, carregamos todos aqueles pilares que fazem a nossa história. Todos os pilares que fazem a nossa história, a gente tem que tê-las para que o trabalho saia exatamente aquilo como a gente pensa. E a história de Moçambique, por exemplo, para que ela fique e seja fiel à geração vindoura. Uma coisa fidedigna, não é? Exato. No futuro, como é que quer que a sua arte seja discutida em Moçambique? Como é que quer que a sua arte seja colocada na história do país? Sim, eu tenho um sonho porque eu tenho toda a história de resistência secular da Zona Norte, a partir de Sofala. Tive uma oportunidade ímpar de ir a Sofala para conversar com o governador, passar-lhe a história de Sofala, contar-lhe, levei os originais. Então, que toda a história, estes materiais que estão da resistência secular contra a dominação colonial na Zona Norte, tanto na Zona Sul, fossem colocados num sítio onde todos pudessem ir ver e discutir e que as pessoas que fossem lá não precisassem bater a porta para entrar. Há sítios onde a gente monta uma exposição, mas as pessoas têm que pedir um favor para entrar. Um sítio aberto, para as pessoas poderem ver os materiais. Claro, isso é muito importante. Jânio Cardoso, muito obrigado pela sua presença. E a terminar, gostaria de saber de si, qual a pergunta que gostaria que lhe fizessem e nunca lhe fizeram? Eu gostaria que me perguntassem quando é que eu farei uma banda desenhada da história da televisão de Moçambique. Quando vai fazer uma banda desenhada? Mas precisa eu gostaria que tivesse a oportunidade disso e que a televisão, porque eu trabalho na base da escrita, na base do texto, passar o texto para ilustrar, porque a televisão tem que ter, a televisão tem história, para além de as pessoas irem a pensar que a televisão é assistir, mas a televisão também tem que ser estudada. Claro. Então gostaria um dia de ilustrar a história da televisão e os meus filhos ficarem a saber que foi a televisão que levou o nosso pai para vários sítios. Então isso vai ser a maior gratidão que terei perante
à televisão de Moçambique. Uau, muito obrigado pelo interesse em contar a nossa história. Contar a história da televisão de Moçambique é também contar a história de Moçambique. Certo. Um abraço e parabéns por esta exposição. Igualmente.